Já pensou em simplesmente maratonar um canal no YouTube, e já sair pronto para passar em um concurso? Isso não é sonho. É realidade. Este aqui é o canal, que transforma seu tempo na frente da tela, em preparação de verdade. Curta, comente, inscreva-se, e comece agora sua maratona rumo à aprovação. Olá! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar um tema que frequentemente cai nas provas: variação linguística. Vamos entender o que é, quais são os tipos, como ela se manifesta e, claro, como isso aparece nas questões. Fiquem comigo até o fim, porque além da teoria, vou trazer exemplos práticos que caem em prova. Introdução ao tema. A variação linguística é um fenômeno natural das línguas vivas. Ela ocorre porque os falantes de uma língua não utilizam um único padrão de fala ou escrita, mas sim diferentes formas de se expressar, influenciadas por fatores como região, idade, nível de escolaridade, grupo social, entre outros. Em provas, compreender esse tema é essencial para interpretar textos e analisar o uso da língua com base em seu contexto. Ninguém fala exatamente da mesma forma que o outro. Existem várias maneiras de falar ou escrever algo, e essas formas dependem de quem fala, onde fala, em que situação está inserido e até da época em que vive. É fundamental saber que o português falado no Brasil não é único, ele varia. E a intenção é saber se você consegue reconhecer e respeitar essa diversidade. Por exemplo, pense no seguinte: um morador do interior do Pará e um morador da capital de São Paulo usam a mesma língua, mas não falam do mesmo jeito. Essa diferença não significa que um esteja certo e o outro errado. Significa apenas que há variações linguísticas em jogo. Conceito de língua. A língua é um sistema dinâmico de signos utilizado por uma comunidade para se comunicar. Ela não é fixa nem homogênea. Ao contrário, sofre mudanças ao longo do tempo, e varia entre grupos sociais, regiões e situações comunicativas. A norma padrão é apenas uma das formas possíveis de uso da língua. Esse sistema é vivo, ele muda com o tempo e varia de acordo com diversos fatores. A norma padrão, aquela ensinada na escola, usada nos textos jornalísticos e nos documentos oficiais, é apenas uma das muitas formas de se usar a língua. Não é mais correta, mas sim mais apropriada em certos contextos. Por exemplo, imagine alguém dizendo: "A gente fomos no mercado." Pela norma padrão, essa frase está gramaticalmente incorreta. O certo seria: "A gente foi." Mas essa construção é muito comum em várias regiões. Então, embora não seja adequada em uma redação oficial, ela tem total validade na comunicação informal. Tipos de variação linguística. Aqui temos uma tabela com os principais tipos de variação linguística. Vamos entender melhor cada um deles. Temos a variação regional, social, situacional, histórica e individual. Cada uma dessas variações depende de um fator diferente. Saber classificá-las corretamente é importante, porque muitas questões vão pedir essa análise. Prestem atenção nesse quadro, pois ele ajuda a organizar a teoria de maneira clara. A seguir, vamos ver cada uma dessas variações, com mais detalhes e exemplos. Variação regional, diatópica. A variação regional refere-se às diferenças no uso da língua, de acordo com a localização geográfica. Um exemplo claro está nos diferentes nomes dados a um mesmo item, em regiões distintas do Brasil. Enquanto em São Paulo se diz pão francês, no Rio Grande do Sul é comum ouvir cacetinho, e em algumas partes do Nordeste, pão de sal. A variação regional acontece quando pessoas de diferentes regiões do país usam palavras, expressões ou até estruturas gramaticais distintas. O Brasil é enorme e cheio de sotaques e regionalismos. Neste exemplo do pão, todos se referem ao mesmo produto, mas com variações regionais. E isso não é erro. É apenas variação geográfica. Variação social, diastrática. A variação social está relacionada às diferenças de linguagem, influenciadas por fatores como escolaridade,
faixa etária, profissão e grupo social. Por exemplo, uma criança tende a usar a linguagem de forma diferente de um adulto, assim como um médico pode empregar termos técnicos, que não são compreendidos por leigos. A variação social depende do grupo social ao qual o falante pertence. Um adolescente fala diferente de um idoso, assim como alguém com formação acadêmica pode usar palavras mais técnicas. Exemplo: um médico pode dizer: o paciente apresentou cefaleia e sudorese. Já uma pessoa leiga pode dizer: ele teve dor de cabeça e suou muito. São dois modos de dizer a mesma coisa, mas que pertencem a níveis sociais e profissionais diferentes. Variação situacional, diafásica. A variação situacional ocorre de acordo com o contexto da comunicação. Um falante pode usar uma linguagem mais formal, em uma entrevista de emprego, e uma linguagem mais informal, ao conversar com amigos. A capacidade de adequar a linguagem à situação é conhecida como competência comunicativa. A forma como você fala em uma entrevista de emprego é diferente de como você conversa com seus familiares. Isso mostra que você domina diferentes registros linguísticos. Pense assim: você pode dizer para um amigo: cara, tô quebrado hoje. Porém, numa entrevista, diria: infelizmente, este mês meu orçamento está comprometido. Mesma ideia, diferentes contextos. Isso é variação situacional. Variação histórica, diacrônica. Essa variação se refere às mudanças na língua ao longo do tempo. Palavras e construções, que eram comuns no passado, podem cair em desuso ou mudar de significado. Um exemplo é a palavra voz, que era usada como forma de tratamento plural, e hoje, praticamente não é mais empregada no português do Brasil. A língua muda com os anos, e o que era comum no passado, pode soar estranho hoje. Isso é normal, e inevitável em qualquer idioma. Por exemplo, vós fostes ao mercado. Hoje, usamos, vocês foram ao mercado. A forma antiga caiu em desuso, exceto em contextos muito formais ou literários. Norma padrão versus variedades populares. A norma padrão é a variedade da língua valorizada socialmente e ensinada nas escolas, utilizada em documentos oficiais e na mídia formal. No entanto, outras variedades, como os dialetos e o português popular, são legítimas e funcionais dentro de seus contextos. Os concursos costumam cobrar o conhecimento da norma padrão, mas também exigem que o candidato reconheça e respeite a diversidade linguística. É importante entender que as demais variedades populares, como os dialetos e a linguagem informal, também são legítimas. Elas apenas têm finalidades diferentes. Veja, uma redação de concurso deve seguir a norma padrão. Mas em uma conversa informal, dizer, nós vai, pode ser aceito no grupo social em que se está inserido. Em concurso, o que se cobra é o conhecimento da norma padrão e o respeito às variações. Preconceito linguístico. O preconceito linguístico é a desvalorização de uma forma de falar, por não se adequar à norma padrão. Essa atitude é injusta, pois desconsidera que toda forma linguística tem lógica e cumpre seu papel na comunicação. Os concursos frequentemente abordam esse tema, em questões de interpretação de texto e conhecimento sociolinguístico. Preconceito linguístico é julgar ou discriminar alguém, por causa da forma como fala. Isso é tão grave quanto qualquer outro tipo de preconceito. O modo de falar está ligado à identidade cultural e social do falante. Nenhuma forma de expressão é inferior à outra, desde que cumpra seu papel comunicativo. Se uma pessoa diz, as crianças brincam na rua, isso não deve ser motivo de zombaria. É uma construção comum em algumas regiões, e a pessoa pode estar expressando sua ideia com clareza. O papel do educador e do cidadão consciente é entender e não julgar. Importância para a prova. Em provas, é comum que apareçam textos com diferentes registros da língua, exigindo do estudante a habilidade de identificar variações e analisar a adequação ao contexto. Além disso, podem surgir questões sobre o papel da norma padrão, preconceito linguístico e tipos de variação.
Estar atento a esses elementos aumenta significativamente a chance de acerto. A variação linguística aparece em questões de interpretação de texto, análise de registros e até em redações. Você precisa reconhecer quando há uma variação e saber se ela está ou não adequada ao contexto. Muitas provas cobram esse conteúdo, com textos orais, informais ou regionais. A prova pode trazer uma tirinha, em que um personagem fala com sotaque ou com gírias. A pergunta será: qual o tipo de variação presente? Ou, essa fala está adequada ao contexto? Saber identificar isso é o diferencial. Exemplo de questão. Vamos ver um exemplo prático, que pode aparecer em prova. A questão pede que você identifique uma variação regional. Veja as alternativas. Vou pegar o ônibus ali na esquina. Essa é a forma mais comum. Já, vou pegar o coletivo ali na esquina. Revela uma regionalidade. Em algumas regiões, coletivo é mais usado do que ônibus. Essa diferença é uma variação regional. É assim que a prova cobra. Conclusão. Compreender a variação linguística é essencial para lidar com a diversidade do português brasileiro. Esse conhecimento ajuda na interpretação de textos, no reconhecimento de diferentes registros e no respeito às diversas formas legítimas de uso da língua. Mais do que decorar regras, é importante entender como a língua funciona na prática. Lembre-se: variação linguística não é erro, é riqueza. A norma padrão tem seu lugar, principalmente em contextos formais. Mas conhecer e respeitar as outras formas de expressão é fundamental, inclusive para acertar questões e interpretar textos com mais profundidade. Como de costume, vamos às nossas 3 questões de prova. Esta é a primeira questão. Concurso da Prefeitura Municipal de Turvelândia, Goiás, para professor de Geografia, em 2023, pela Banca MS Concursos. Ela trata de diferentes aspectos da variação linguística. Ouça com atenção e marque verdadeiro, V, ou falso, F, para cada afirmativa. Sobre língua e linguagem, marque V para verdadeiro ou F para falso, e depois abaixo assinale a alternativa correta. Tipos de variação linguística, diferenças entre a fala e a escrita. Uma mesma pessoa pode fazer uso de variedades distintas ao empregar as modalidades oral e escrita da língua. Tipos de variação linguística, diferenças no grau de monitoramento. Uma pessoa pode monitorar menos ou mais sua fala, conforme julgar necessário. Dependendo da situação de comunicação em que se encontra, ela pode usar a linguagem de modo menos ou mais formal. Tipos de variação linguística, diferenças históricas. Pessoas de diferentes gerações podem ter modos de falar diferentes, uma vez que a língua muda com o passar do tempo. Língua franca é uma expressão latina para língua de contato, ou de redação, isto é, para uma língua usada por pessoas com diferentes línguas maternas que escolhem outra língua para se comunicar. Estrangeirismo é o empréstimo de vocábulos de uma língua estrangeira. Vou dar um tempo para você refletir e escolher a alternativa correta com a sequência certa. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra C. Ou seja, todas as afirmativas estão corretas. A primeira afirmativa fala sobre a diferença entre fala e escrita, que é sim um tipo de variação linguística, chamada diafásica. A segunda refere-se ao grau de formalidade que usamos conforme a situação, o que também caracteriza a variação situacional. A terceira trata da variação histórica ou diacrônica, válida e evidente ao comparar o modo de falar de gerações diferentes. A quarta define corretamente o termo, língua franca. Uma língua adotada para facilitar a comunicação entre povos que falam línguas diferentes. E a quinta está correta ao definir estrangeirismo como o empréstimo de palavras estrangeiras, como mouse, software e delivery. Vamos à segunda questão.
Concurso da Prefeitura Municipal de Timon, Maranhão, para professor de língua portuguesa, em 2020, pela banca no CEP. Agora focando em um exemplo prático de variação. Preste atenção no enunciado. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de variação linguística presente na frase. Vou pegar o coletivo ali na esquina. As opções são A. Diafásica, B. Diatópica, C. Diacrônica, D. Diastrática, E. Situacional. Reflita e escolha a sua resposta. Escolheu? Ok. A resposta correta é a letra B, diatópica. A variação diatópica é a regional, ou seja, aquela que depende da área geográfica onde a pessoa vive. No exemplo, a palavra coletivo é usada como sinônimo de ônibus. Mas essa forma é mais comum em determinadas regiões, como no Sul e Sudeste. Em outras regiões, como no Nordeste, ônibus é o termo mais utilizado. Essa diferença não é erro, é apenas uma forma regional de se comunicar. Vamos à nossa terceira e última questão deste bloco. Concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, para professor de língua portuguesa, em 2019, pela banca IDECAM. Ela trabalha a ideia de diversidade linguística, e exige uma leitura mais interpretativa. Ouça com atenção o enunciado. No trecho. Contrariamente ao senso comum, que acredita haver uma única língua no Brasil, há muitas línguas no Brasil, somos multilingües. Pode-se depreender que a fala faz uma análise. As opções são A. Predominantemente a variação linguística, B. Exclusivamente morfossintática, C. Exclusivamente prosódica, D. Predominantemente fonética, E. Exclusivamente de textualidade. Agora pense bem e escolha. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra A. Predominantemente a variação linguística. A frase questiona a ideia de que o Brasil possui uma única forma de falar português, e afirma que somos, na verdade, multilingües. Essa diversidade que o texto apresenta se refere claramente à variação linguística, que pode ser regional, social, histórica, etc. As demais alternativas estão incorretas porque tratam de aspectos técnicos da língua, como morfossintaxe ou fonética, mas o texto está abordando um tema sociolinguístico, que é a multiplicidade de línguas e variações no país. Até a próxima aula!